Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos. Entrando agora em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias e você também adentrando o nosso santuário com muito amor, com muito carinho, com muita disposição. Saúdo a todos que nos acompanham de Portugal, dos Estados Unidos, da América Latina, do mundo inteiro, para que nesse momento, você que entende português, possa acompanhar conosco e rezar conosco ao Pai das Misericórdias. E peço hoje por todas as nações e por todos os povos e por todas as línguas, porque nós estamos falando de um assunto que é muito, muito interessante. É sobre o Pai Nosso. A palavra Pai, Abá, Pai. Como é falado Pai na sua língua, na sua nação? Tem uma expressão aí. Mas Jesus usou também essa expressão na sua língua materna, né? Na sua língua de origem, que é o hebraico, o aramaico, e chama Deus de Pai. Vamos ver o que o Papa Francisco nos traz na sua catequese sobre a oração do Pai Nosso. Peguemos Gálatas 4, versículos de 5 a 7. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho que nasceu de uma mulher e nasceu submetido à lei. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abá, Pai. Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiro por Deus. Não se trata apenas de usar um símbolo, neste caso, a figura do Pai, relacionado com o mistério de Deus. Ao contrário, trata-se de ter, por assim dizer, todo o mundo de Jesus derramado no próprio coração. Se realizarmos esta operação, poderemos recitar verdadeiramente o Pai Nosso, dizer Abá. É algo muito mais íntimo e mais comovedor do que simplesmente chamar a Deus Pai. Eis por que motivo alguém propôs traduzir esta palavra aramaica original, Abá, com papá ou paizinho, em vez de dizer Pai Nosso. Dizer papá, paizinho, nós continuamos a dizer Pai Nosso, mas com o coração somos convidados a dizer papá, diz paizinho. Com efeito, estas expressões evocam afeto e calor, algo que nos projeta no contexto da infância, a imagem de uma criança completamente envolvida pelo abraço de um pai que sente ternura infinita por ela. Para rezar bem, é necessário chegar a ter um coração de criança. Não um coração suficiente, assim não se pode rezar bem. Como uma criança no colo do seu pai, do seu papá ou do seu paizinho. Esse é o convite que esta oração nos faz, de rezarmos como uma criança. Se vocês prestarem atenção, uma criança, ela tem uma expressão tão bonita, né? Papai, paizinho, né? Ou simplesmente pai. E ela fala isso com toda a propriedade, né? Porque é o meu pai, sabe? Ela se sente profundamente unida ao pai. E se sente acolhida e protegida pelo Pai, como o próprio Papa nos fala nesse texto. Mas essa pertença, o Pai, a expressão Abá, Pai de Jesus, é uma pertença a Deus. A criança fala como pertence ao Pai, né? Ela está intimamente ligada ao Pai. É uma referência para ela, é um apoio, é uma segurança para a criança, a figura do Pai. Veja como que é tão importante assim, que Jesus coloca na oração Pai Nosso, né? O Abá, para que nós rezemos a Deus Pai, nós nos dirijamos a Ele como Pai Nosso, né? Essa é a expressão que Jesus usa
na oração do Pai Nosso, que foi traduzida para nós como o Pai Nosso, o nosso Pai. Quer dizer, o Pai de todo mundo, não é só o meu Pai, né? A criança às vezes é egoísta, né? Mas o meu Pai, né? O meu Pai. Mas, se tratando de Deus, é o nosso Pai. Porque é o Pai de todo mundo. Eu tenho meu pai que já faleceu, está no céu, mas você tem o seu pai, né? Mas nós temos um pai em comum, que é o Pai Nosso, esse que está nos céus, esse que intercede por nós, esse que acolhe as nossas orações, esse que está sempre cuidando da sua criação. Jamais ele deixa que a sua criação seja cuidada. O nosso pecado pode até prejudicar a nossa criação, né? A criação de Deus, como sofreu mesmo e sofre até hoje as consequências do nosso pecado. Mas Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Deus é aquele que restaura todas as coisas. Então, se alguma coisa em mim foi ferida, alguma figura de pai em mim foi ferida, ou eu criei uma ideia de um pai bravo, de um Deus, né, castigador, com um raio na mão, pronto para castigar e mandar para o inferno, eu quero que você olhe para esse Deus, Pai, com muito amor e carinho, porque Ele não é isso que eu imagino dele. O que eu imagino dele é o que me foi passado, o que me foi transmitido, talvez por uma pregação não muito bem esclarecida, ou talvez pelos nossos avós e os nossos pais, que não faça isso que Deus castiga, olha, Deus está vendo, sabe? Coisas assim que cria de nós uma mentalidade de que Deus é bravo, né? Mas nós devemos criar nos nossos filhos, né, uma mentalidade, um entendimento de que Deus não é um Deus mau, um Deus que castiga, um Deus que pune, né? Mas é um Deus que ama. E como todo pai que ama, sim é sim, não é não. Pode, não pode, não pode. Não é fazer todas as vontades do filho, porque o pai é aquele que educa, e Deus nos educa também como pai. Deus nos forma como filhos, né? Nós não nascemos prontinhos, nós nascemos com potencial para ser um grande homem, uma grande mulher, uma grande pessoa, educada, fina, pura, santa e imaculada. E é esse caminho que Deus faz conosco. Como pai educa o filho, ensina o filho as coisas certas, e sabe, para ser um bom homem no futuro, assim Deus também nos educa, nos forma para nós sermos a sua imagem e semelhança, sermos os seus filhos. E um dos grandes entraves são os pecados, aos quais Ele manda Jesus para nos libertar dos nossos pecados e imprimir em nós o Espírito Santo, para que nós nos passemos daí para diante a sermos filhos de Deus por Jesus e podermos dizer a Ele com toda a confiança: Pai, Pai nosso, nosso Pai, o Pai que ama, o Pai que está atento a tudo, o Pai que tudo faz novas, todas as coisas pelo seu Espírito. E nós somos esses seus instrumentos da sua graça e do seu amor, e não instrumentos da sua ira. Sim, se tornaram instrumento da ira de Deus os que se rebelaram. Esses sim sofrem por causa da sua rebeldia. Mas o que Deus propõe para nós é o contrário disso. Por isso vamos pedir àquela que é a nossa mãe, que interceda por nós, aquela que foi a cheia de graça, que Deus a encheu de graça e nos trouxe Jesus. Vamos agora dirigir a ela nossa oração com toda a confiança. Virgem Maria, Nossa Senhora Pietá, Mãe da Misericórdia, colocamo-nos como filhos necessitados de colo. Mãe piedosa, são tantos os nossos pedidos, mas queremos sobretudo agradecer-lhe pelo carinho e pela acolhida de mãe. Acolha, Mãe, esta nossa humilde oração. Filha amada do Pai das Misericórdias, Mãe da Misericórdia, de Jesus Cristo e esposa do Espírito Santo. Amém. E desça sobre todos vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.